Fala trader, tudo bem? Aqui quem está falando com você é o Levi Jota. Muito bem-vindo aqui à aula demonstrativa, né? Essa aula que eu resolvi fazer, demonstrando como eu utilizo a plataforma UTD ou a Ultimate Trading Dashboard 2.0, que eu e o Dan aí idealizamos para tentar facilitar a vida do trader nesse processo que a gente sabe que é um processo que requer muita disciplina, muita organização, tá? Então, pensando nisso, eu passei por isso, eu acredito que vários outros traders passaram por isso. Se você está aqui, talvez você saiba do que se trata, mas se você chegou agora, essa é uma plataforma que substitui planilhas e planilhas e muito tempo de configuração dessas planilhas, de ver se está ajudando, de extrair a melhor informação da melhor forma correta, enfim. Então, eu passei por muito tempo fazendo planilhas e planilhas, tentando me organizar. Eu sou um cara que sempre tentei ser o máximo organizado, então desenvolver uma ferramenta como essa mudou totalmente a minha vida, digamos assim, porque organizou muito mais. É uma ferramenta que a gente vem testando há um bom tempo e só agora a gente resolveu tornar pública, tá? Para poder ajudar outros traders aí a se organizar melhor e focar no que realmente interessa, que é o seu operacional, nas suas estratégias, extraindo os melhores dados para poder operar melhor, tá? Então essa é a UTD, a gente chama de UTD, mas Ultimate Trading Dashboard, que é um dashboard que tem aí por função reunir tudo o que você precisa para poder organizar o seu operacional, tá? Foi com esse intuito que ela foi desenvolvida. Ela foi desenvolvida totalmente no Notion, que é uma plataforma que permite uma customização muito boa, né? Um alto nível de customização, então ela é toda personalizável para suas necessidades aí como trader, para você se adaptar, tá? Eu vou mostrar aqui nessa aula demonstrativa como ela foi idealizada e como eu utilizo desde quando você baixa, entre aspas, né? Porque você não precisa baixar, ela é totalmente online, mas desde quando você tem acesso a ela, como ela chega para você e como você personaliza para tentar deixar da melhor forma para você, tá bom? Então vamos lá. Bom, esse aqui, né, é o painel principal do dashboard que tem os 4 módulos que a ferramenta oferece. O primeiro módulo aqui é o Trading Strategy, que é onde a gente vai registrar as nossas estratégias, tá? O segundo é o backtesting, que depois de registradas você vai backtestar, né? Para isso eu separei aqui inclusive um gráfico para poder demonstrar como eu faria, né? Como eu faço, como eu faria, enfim. O diário de trade, que aqui no caso é quando é realmente nas operações ao vivo, né? Para você ir acompanhando e anotando as suas operações para poder tirar insights depois. E o Trading Goal, que é a meta financeira, tá? Então esse Trading Goal aqui é para você acompanhar a sua evolução financeira ao decorrer do seu processo. Com essas 4 ferramentas você fica munido aí de tudo que você precisa para poder se organizar, né, e ter uma visão macro da sua performance, tá bom? Bom, eu vou iniciar aqui mostrando para vocês como a ferramenta chega. Quando no exato momento que você efetua a sua aquisição, né, que você clica no botão para poder ter acesso a essa ferramenta, seja através do PDF que é enviado, enfim, você vai cair muito provavelmente nessa tela, tá? E como vocês veem, né, é uma tela que tá aí tipo, poxa, mas é branco, a ferramenta é preta, enfim, eu já vou explicar isso. Deixa eu só ajeitar esse levemente aqui, pronto. Ajeitar a tela aqui pra gente, pronto. O que que acontece aqui, tá, pessoal? Quando você é novo no Notion, geralmente ele vem com as configurações de fábrica. Então, para você ter acesso à ferramenta, você vai precisar criar uma conta no Notion, como provavelmente se você baixar vai ter as instruções de como fazer isso. É totalmente gratuito, tá? Qualquer pessoa pode fazer. E então, quando você clicar para baixar o seu template, você vai cair nessa tela com o template dessa forma, tá? Ah, Levi, mas eu posso usar ele branco assim? Gostei. Pode, não tem problema nenhum, tá? Mas eu vou mostrar como foi desenvolvido, até visualmente, para você ter as duas opções. Então, se você quiser seguir exatamente como ela foi desenvolvida, a gente vai trocar o modo para Dark. Se você quiser manter no branco, é uma opção sua, tá? Quando você cai nessa tela aqui, né, você tem que duplicar o seu template. Por quê? Porque isso aqui é um template demonstrativo, você precisa criar o seu para você poder personalizar. Então, aqui, ó, no cantinho aqui em cima, tá, tem
tem esses 2 quadradinhos aqui que se você posicionar o mouse, tá, vai estar escrito duplicar ou duplicate, é porque o meu, como eu estou nos Estados Unidos, aqui vocês vão notar que tem muita coisa em inglês, tá, eu vou traduzindo aí ao decorrer da demonstração. Mas quando você clica aqui, você vai poder duplicar para você então, essa ferramenta, tá. Caso você já tenha criado a sua conta, esteja logado na sua conta no Notion, vai aparecer um quadrinho no meio da tela só falando que está sendo carregado para confirmar. Caso não, o Notion vai falar para você criar uma conta. Então é só você seguir os passos, não tem muito segredo, beleza? Quando você criar, você vai cair então no seu dashboard. Mas por default, por padrão, ele não vai estar preto, tá? Então eu vou mostrar aqui como faz para você botar ele na visão black ou dark, ou enfim, para você alternar da forma que você quiser. Quando você entra no Notion, você vai ter uma abinha aqui com todos os templates que você tem, tá? Aqui eu tenho vários porque eu tenho, enfim, eu trabalho com vários templates no Notion. Então, quando você puxa aqui mais para baixo, tem a parte de configurações ou settings, tá? Quando você clicar, a primeira aba aqui, ó, a parte da esquerda vai ter preferences e a primeira opção é da aparência ou appearance, tá? Aqui, ó, você consegue trocar para o uso padrão do sistema, ou seja, se o seu sistema estiver alternando, quando é à noite fica escuro, quando é de dia fica claro, você pode optar por usar essa opção. Se não, você vai, se você quiser usar a opção clara, é light, e se você quiser usar a opção padrão do tema, que é o que a gente usa, é dark, tá bom? E aí ele fica assim, tá vendo? Bom, beleza. Aqui, ó, vocês podem ver que a minha ferramenta tem um umzinho, por quê? Porque eu já fiz a duplicação. Então eu já vim aqui em cima não tem mais, né, óbvio, porque eu já dupliquei. E aqui ela fica aqui no private, ou seja, só eu tenho acesso porque eu dupliquei para mim. Então é uma ferramenta privada dentro da minha conta, tá? Se eu quiser tornar ela pública, depois eu vou ensinar, mas tem essa parte do share que você consegue compartilhar. Não acredito que seja muito o caso, porque se você está baixando a ferramenta é para você ter acesso aos seus dados. A não ser que você tenha um mentor e queira compartilhar com ele, enfim, isso é possível, tá bom? Bom, então vamos lá, gente. Vamos analisar aqui só essa primeira tela, tá? Aqui, além dos 4 módulos que a gente tem, tá? Que vocês podem ver que é totalmente customizável. Eu posso mudar o nome, eu posso fazer o que eu quiser, tá? Opa, pronto. Aqui embaixo, óbvio, né, a gente deixa aqui os direitos, que é uma ferramenta registrada, né, para não ter problema de, enfim, de pirataria, etc. E essa parte de database, o que a database é? A database são os 4 módulos. A gente deixa aqui como não deletar, porque é a parte, digamos, de programação desses módulos. Então, se você deletar aqui, esses módulos não vão funcionar. Basta deixar aqui fechadinho, não mexer, tá bom? E é isso. Vamos então primeiro aqui para a parte do Strategy. Tá? O que é essa ferramenta Strategy? Aqui eu já tenho algumas coisas marcadas, tá? Eu vou deletar aqui, se eu botar com o botão direito do mouse, você tem a opção de deletar. Então eu vou deletar, porque provavelmente essa tela vai aparecer para você com algumas estratégias já setadas, mas não são estratégias verdadeiras nem validadas, tá bom? Isso é só demonstração. Pronto. Então, quando você deleta, você agora tem um espaço livre para você poder criar suas estratégias operacionais. Então, se você quiser uma estratégia nova, se você quiser criar uma estratégia nova, você vem aqui em New Page, ou aqui também, os dois funcionam, tá bom? Eu vou clicar aqui em New Page. Tá? O New Page nada mais é um nome que você vai dar para sua estratégia. Então, vamos supor que eu vou criar uma estratégia para operar lateralidade. É uma estratégia que eu estudei, que eu estou estudando, e eu quero operar lateralidade. Então, eu vou botar aqui um padrão, 1, 2, 3 em lateralidade. O que eu fiz aqui? Eu criei um padrão, que é um padrão de 1, 2, 3 de compra ou venda. Enfim, é o Morningstar, tem vários nomes aí, mas eu chamo de 1, 2, 3. E eu quero backtestar futuramente a estratégia em lateralidade. Eu já separei alguns critérios, eu vou registrar esses critérios para eu poder backtestar, tá? Então, quando que eu criei? Vou deixar a data de hoje. Quais indicadores eu uso nessa estratégia? Eu uso Fibonacci? Não, é uma lateralização. Eu não tenho exatamente que usar o Fibonacci, tá? Então, eu não coloco como prioridade. Eu uso as médias? Sim, eu uso as médias porque eu
dentro da minha estratégia, eu preciso que essas médias estejam cortando a região do range. Eu uso o RSI ou IFR, tá? Que é o índice de força relativa, no inglês é RSI, que é a mesma tradução. E é isso. Com esses 3 indicadores, eu já consigo tocar a minha estratégia. Quais os time frames que eu analiso? Tá? Eu analiso principalmente o de 2, o 5 e o 15. Por quê? Porque são os time frames que dentro da minha estratégia precisam estar mais ou menos na mesma configuração lateral, tá? E aqui eu posso colocar uma descrição. Então eu vou colocar aqui, botar estratégia para operar lateralidade. É uma descrição simples, tá? Breve, só para você ter realmente para você. E aqui embaixo, ó, eu sempre clico no New Page porque ele me coloca um íconezinho, tá? E fica dentro aí de um design mais elegante para eu poder enfeitar, digamos assim. Mas é uma coisa que você sabe, se você quiser colocar, você coloca, se você não quiser, tanto faz, tá? É um cuidado meu. E aqui, o que que eu faço? Eu vou botar aqui, ó, os critérios para operação, tá? Quais são os critérios para operação? Primeiro, mercado tem que estar em um movimento claramente lateral no 2, 5 e 15 minutos. Esse é o meu primeiro critério, tá? Qual que é o meu segundo critério? As médias precisam cortar os preços, tá? Em pelo menos 2 time frames. Esse é o meu segundo critério. Terceiro critério, ao operar somente extremidades. Quarto critério, sair sempre no 50% do range, tá? Tem outras coisas aqui que eu poderia colocar, mas para não ficar muito grande aí, para também ser mais objetivo, vamos deixar assim, tá? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou lá no meu gráfico, tá? E eu vou identificar, que eu já deixei separado para otimizar o tempo para vocês, tá? Aqui eu estou no gráfico de 5 minutos, tá? Mas eu já deixei separado uma região lateral, tá? Eu não tenho média aqui. Eu acho que dá até para adicionar aqui. Deixa eu botar uma média. Moving exponencial, vai. Vou botar umas 2 exponenciais aqui, tá? Só rapidamente aqui, ela deve estar... Tirou aqui. Tá, não sei porque que ela não apareceu, né? Tá, bom, enfim. Eu poderia botar, vamos fingir que tem uma média aqui, tá? É porque eu não sei porque ele tá dando algum pau aqui, mas vamos lá. Não entrou, ou tá de repente de outra cor, enfim. Aqui então a gente tem essa região, tá? Supondo aí que as médias estão cortando, aqui que eu vou fazer? Eu vou, cada um aí tem a sua forma de tirar print, eu vou tirar o print aqui para ilustrar um cenário aqui que eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui um 1, 2, 3, eu tenho outro 1, 2, 3. Então aqui talvez seria... deixa eu pegar essa ferramenta aqui, vamos lá, cadê minha ferramenta? Tá, vou pegar essa aqui, ó. Aqui, por exemplo, seria de repente uma entrada. Pessoal, não sei porque que não tá funcionando, mas enfim. Aqui de repente seria uma entrada, tá? Para sair daqui no meio do range. Aqui seria um 2, 3 de entrada, saída no meio do range. Aqui de repente também daria saída no meio do range. Enfim, aqui para mim é interessante. Então eu vou voltar lá na minha ferramenta. Opa, essa aqui, não preciso mais dessa. E vou vir aqui e vou colar. Você pode fazer o print da forma que você bem entender, tá? Eu vou colar aqui no corpo da estratégia. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho todos os indicadores que eu utilizo, eu tenho uma breve descrição com os critérios e eu tenho aqui um print de um exemplo de como utilizar essa estratégia. Automaticamente aqui você vê que ele já busca aqui a imagem que você colou lá, tá? Para ilustrar. E ele deixa aqui para você o nome e do que se trata essa estratégia. E assim como uma estratégia aqui que eu criei, você pode criar várias. Você pode criar padrões em lateralidade, por exemplo, aqui eu criei 1, 2, 3 em lateralidade, poderia ser um PFR em lateralidade, poderia ser um, sei lá, um candle de ignição em lateralidade. Fica a seu critério, dentro do seu operacional, criar suas estratégias, tá? Assim como essa, você pode criar inúmeras estratégias ilimitadamente, beleza? Bom, feito aqui a criação da estratégia, eu vou voltar então no meu dashboard principal aqui em cima, ó.
Se eu clicar aqui em cima, ele já volta para a página principal, tá? E eu vou backtestar essa estratégia. Obviamente que, assim como o padrão vai chegar para vocês, já algumas funções pré-definidas aqui, né? Algumas, ele já vai chegar com exemplos de operações, tá? Isso aqui são só marcações. Você pode, aqui quando você load more ou carregar mais em português, você vai ver todas aqui. E o que que você pode fazer? Você vem aqui, procura esse quadradinho aqui, ó, do lado da estratégia, clica e deleta. Pronto. Agora você tem um painel 100% zerado para você começar a fazer o seu próprio backtest. Essa parte que é a única parte que ela é livre para você fazer as anotações. Por quê? Isso aqui é o resumo dos dados que a gente vai extrair dessas análises, dessas operações, tá? Aqui também tem as abas por ativo, caso você queira fazer dessa forma. Caso não, basta você clicar e deletar, tá bom? Aqui eu vou deletar, ó, delete view. Eu vou deletar, delete view. Pronto, eu estou trabalhando só com Nasdaq agora. Óbvio que, né, por ser demonstração, eu vou utilizar os dados que eu tenho, que fica muito mais fácil de mostrar para vocês. Então, supondo que aquela estratégia 1, 2, 3 em lateralidade foi utilizada aqui, eu vou mostrar como a gente faz esse preenchimento, tá? Bom, vamos supor que eu fui no gráfico aqui, identifiquei uma região aqui de 1, 2, 3 de venda, tá? Então, eu vou lá no meu backtest. Deixa eu apagar isso aqui, senão eu vou ficar trocando. Eu vou lá no meu backtesting, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou aqui em New, ou eu posso ir direto aqui também e já criar aqui na própria tabela, tá bom? Eu gosto de New porque já tem tudo aqui separadinho. Então eu vou colocar 1, 2, 3, que é o padrão que eu venho fazendo, tá? E vou colocar a data do meu backtest. Supondo que eu estou fazendo com a data de hoje, eu vou lá buscar. Esse aqui, que data é esse aqui, ó? Data de hoje não, aliás, a data do gráfico, tá, pessoal? Tem aqui dia 4 de março às 5h25 da manhã. Eu vou colocar dia 4 de março, vou incluir o tempo aqui, o include time, e vou fazer aqui 5h25 da manhã, beleza? Então, automaticamente ele já criou aqui em primeiro lugar, você pode ver aqui na tabela, tá? A sua estratégia. Quais os time frames que eu estou usando? Tá? Aqui, ó, a primeira parte aqui, time frame, eu estou usando 5 minutos. Então, nesse caso, eu estou analisando 5 minutos, tá? Voltando lá, Fibonacci eu vou usar? Não, então você não precisa colocar, ele não vai calcular Fibonacci, tá? No caso dessa estratégia em específico, a não ser que você queira. 50% do range, então eu vou adicionar 50% de Fibonacci, que para mim dá na mesma. Legal. Dentro dessa estratégia, eu entrei aqui, tá? Eu vou calcular aqui, vamos ver se minha ferramenta vai utilizar. Né? Eu entrei, vamos supor que eu utilizei esse aqui, esse 1, 2, 3. Eu não sei porque que não está pegando, pessoal, mas enfim. Aqui, ó, vamos supor que isso aqui deu 3:1, tá? 3:1 não, 1:1, né? Que eu entrei aqui e saí no meio do range. Acho que não deu nem 1:1, né? Vamos considerar esse aqui, talvez, ou talvez esse aqui, ó. Esse aqui também é 1, 2, 3. Mas vamos considerar esse aqui que tá mais fácil de dar o exemplo para vocês. Óbvio que isso aqui é só um exemplo. Vamos supor que eu entrei pelos 5 minutos, peguei aqui, saí aqui em 50%, deu 2:1. Então eu vou lá na minha ferramenta. Qual foi o meu risco retorno? O risco retorno, ele calcula automático, pessoal. Aqui, ó. Qual que foi o meu risco? Vamos supor que foi de 20 pontos, tá? Então, meu risco foi de 20 pontos. Qual que foi o meu resultado? Deu gain. Tá, aqui já pintou na ferramenta. Tava em tendência de alta, contra tendência, a favor, tava lateral. Como eu estou operando lateralidade, eu vou colocar que tava lateral. Tá? Qual foi o meu ganho? Vamos supor que eu ganhei 50 pontos. Ele já calculou aqui o risco retorno de 3. Vamos supor que eu ganhei 40 pontos, porque afinal ali a gente vê que é um rangezinho bem pequeno, tá? Ele foi o risco retorno, ele calculou para 2. Então, o RR na real você não precisa colocar, ele calculou automaticamente. Você coloca o seu risco, que seria o seu stop, e você coloca o PL, que seria o seu ganho. E ele calculou automaticamente o risco retorno. Aqui a gente tem regiões de alvo. Ele pegou algum alvo? Não, porque a gente não estava trabalhando com alvo, a gente estava trabalhando com saída no meio do range, tá? A não ser que você queira traçar o alvo do padrão.
é um critério teu, você pode ter colocado aqui, ó, alvo 1 do pivô do padrão, tá? Então ele pegou o alvo 1 do pivô do padrão. Vem aqui na setinha, ele sai e pronto. Tá aqui preenchido, tá? A sua operação, tá? E aí vamos supor que aqui você tem aí diversos, né, backtest, diversas operações dentro de um backtest, ele vai dar aqui os resultados e eu vou te ajudar a interpretar esse resultado, tá? Vamos lá então. Primeiro painelzinho que a gente tem aqui, tá? É o seu ganho versus a sua perda, basicamente são as operações que, né, como que está funcionando o seu padrão. Ele está ganhando mais, ele está perdendo mais, ele está tendo uma assertividade maior, está tendo uma assertividade menor. Então essa parte te mostra o percentual. Aqui, né, de todas as operações, a gente tem 16 operações com gain e 6 operações com loss, ou seja, a gente tem aqui 72% de assertividade desse padrão. Então, meu primeiro dado aí para entender se o padrão está sendo lucrativo é olhar a assertividade, tá? A gente tem uma grande assertividade, então é um padrão que aí se mostra um pouco mais lucrativo, né? Essa parte aqui, ó, esse gráficozinho, ele é um gráfico que ele acompanha os seus ganhos de forma acumulada, tá? Então, conforme você vai fazendo o backtest entre ganhos e losses, ele vai acumulando a sua pontuação, tá? Isso aqui é a sua pontuação. Então, nesse período, ele acumulou 1.208 pontos, tá? Nesse período de backtest que eu fiz. Então, ou seja, todas essas operações que eu lancei aqui, elas acumularam 1.208 pontos. Basicamente, é só para você ter uma visualização do crescimento, da evolução aí da performance do padrão, tá bom? Aqui, a gente tem a Fibonacci versus a assertividade, ou seja, dentro das retrações, qual foi a retração que me trouxe maior assertividade, maior gain? A partir de qual retração eu consegui aí ter uma assertividade mais legal? Ou seja, ele atingiu o alvo, enfim. Ele me deu gain a partir dessa retração. Então aqui a gente tem a retração de 61%, tem 50% da assertividade, a retração de 50%, 33%, e a retração de 7,5% 16%. Ou seja, qual que é a retração aqui que me traz mais assertividade dentro do meu padrão? Em primeiro lugar, é a de 61%, em segundo lugar, é a de 50%, tá? O que que eu faço então? Eu venho aqui nos meus critérios vencedores e eu coloco assertividade geral, você pode pôr o nome que você quiser, e eu tenho aqui, mudou ali, né, que eu botei mais uma operação, mas eu tenho 72% de assertividade. No Fibonacci, quais as retrações que mais me dão assertividade dentro desse padrão, dentro desse operacional, enfim, desse cenário, tá? É a retração de 61 em primeiro lugar e a retração de 50% em segundo lugar. São informações que para mim são hiper relevantes, porque eu vou montando um cenário assertivo dentro do padrão que eu estou estudando, tá? Aqui a gente tem a parte de direção versus assertividade, ou seja, qual a tendência que me trouxe mais assertividade? Esse padrão está sendo mais assertivo em tendência de alta, contra tendência ou em movimento lateral? Então aqui a gente coloca, se a gente posicionar o mouse em cima, ele já mostra aqui, ó. A gente tem a favor da tendência uma assertividade de 11 operações, tá? Isso no gain. E no loss a gente tem contra-tendência como maior número de operações. Então o que que eu interpreto disso aqui? Eu interpreto que ali, a favor da tendência, eu tenho um número muito maior de assertividade dentro desse padrão. Ou seja, esse padrão, ele me traz, fazendo resumo aqui, tá? Ele me traz 72% de assertividade, ele é mais assertivo partindo das retrações de 61 e 50%, e ele é mais assertivo quando se está em tendência, tá? Pessoal, isso aqui é só demonstrativo, tá? São dados aleatórios. Os dados reais vocês vão tirar dos seus próprios estudos, aí, enfim, do seu gráfico, dentro dos seus padrões, seguindo essa linha de raciocínio, e aí ele vai te dar o resultado que você precisa para poder ter a sua confiança no seu operacional. Aqui a gente jogou vários dados só para fins demonstrativos, tá bom? E aqui, por final, a gente tem alvos versus assertividade. Qual que é o alvo? O alvo é o destino final, tá? Então, voltando para o gráfico aqui, vamos supor que o meu alvo... Vou fazer um outro exemplo aqui, sai um pouco da lateralidade, tá? Mas vamos supor que eu vou trabalhar aqui com um alvo
Aqui as minhas ferramentas, por alguma razão, nesse gráfico, elas não estão funcionando, ó. Acho que talvez por conta da transmissão. Mas vamos supor aqui, ó, que esse movimento aqui, tá? Botando o alvo de espelhamento desse movimento, o primeiro alvo deu mais ou menos aqui, tá? Então aqui tem o primeiro e aqui tem o segundo alvo, né? Então eu vou lá na minha ferramenta e vou colocar esse backtesting. Eu vou falar, ó, o alvo que eu peguei foi o primeiro alvo do espelhamento, primeiro e segundo alvo do espelhamento, tá aqui, ó. Um exemplo aqui, ó, primeiro e segundo alvo de espelhamento, tá vendo? Eu coloquei nessa operação aqui, tá? Supondo que é a favor da tendência ou contra, não importa, tá? Eu vou preencher aqui. Então eu vou colocar, a partir do momento que eu preencho, ele automaticamente ele calcula aqui os alvos para mim. Então o que que ele me passa aqui, ó? Se a gente colocar aqui, esse total PL é basicamente o total aqui de pontos acumulados, tá? Então você não precisa considerar aqui. O que que você vai olhar aqui nos alvos versus assertividade? Você vai ver qual o alvo que ele pegou mais dentro desse padrão, dentro desse estudo. Então a gente tem o alvo 1 do espelhamento com 27%, a gente tem o alvo 1 do pivô com 27%, a gente tem o alvo 2 do espelhamento com 19%, o alvo 2 do pivô com 18% e o alvo 3 do pivô com 7,1%. Então eu vou analisar isso aqui e eu vou definir os dois alvos que mais tem, que ele mais alcança, ou seja, eu sei que esse padrão vai me alcançar pelo menos o alvo X, né? Então, aqui eu coloco aqui que o alvo 1 de espelhamento e o alvo 1 de pivô são os alvos mais assertivos, ou seja, quando eu entro na operação a partir de uma retração em tendência, a probabilidade dele acertar o primeiro alvo de espelhamento ou o primeiro alvo do pivô é grande, tá? Ou tem X% aqui, como ele já te dá aqui. O alvo de espelhamento tem 27% de chance, e o alvo do pivô também tem 27% de chance dentro desse estudo. Lembrando que o que é um backtest bem feito? É um backtest que você pega aí anos de histórico do ativo, tá? E vem aí dia após dia fazendo os estudos do padrão específico, tá bom? Então, enfim, em resumo aqui, essa parte me dá toda a interpretação desses dados. Então, vamos lá, recapitulando. Primeiro, eu vou fazer meu backtest, eu vou preencher minha operação aqui com todos os critérios que eu utilizei. Segundo, eu vou checar os dados item a item, que é a assertividade, meu mouse aqui parou, que é a assertividade, o Fibonacci, a retração, né, de onde parte a minha operação, a direção ou a assertividade, ou seja, se está em tendência, se está contra tendência, se está lateral, e quais os alvos que ele alcança. Com esses quatro, com essas quatro, não só essas quatro, mas com todos esses critérios, você consegue extrair as informações desse operacional ou desse padrão, para você poder saber, ó, beleza, eu estudei esse padrão por 2 anos, tá, com o histórico, peguei 2 anos do ativo, estudei esse padrão, e eu vi que ele tem 72% de assertividade em movimento lateral ou não, enfim, depende dos seus critérios. Ele tem a maior probabilidade de acerto partindo da retração de 61, ele tem uma maior assertividade em tendência e ele tem a maior probabilidade de acertar o alvo de espelhamento. Pronto. Aqui eu já montei um trade system, né? A partir desses dados, eu já tenho como montar um trade system funcional, porque aqui eu tenho provas históricas do ativo de que dentro desses critérios, seguindo esses critérios, com esse operacional, eu tenho X assertividade e, enfim, todos esses dados aqui. E aqui você consegue extrair aí a sua assertividade desse padrão, tá bom? O que é aqui embaixo? Aqui é o oposto. É o que eu tenho menor probabilidade de dar certo, né? Então a gente tem na menor probabilidade aí dentro dos 30% restante acho agora 28, né? Vou trocar aqui. 28% restante do critério de assertividade, a gente tem aqui Fibonacci assertividade. Em primeiro lugar, 7,5 tem menor probabilidade dentro desse padrão, tá? Assertividade de direção contra a tendência tem a menor probabilidade de dar certo. E os alvos versus assertividade, alvo 2 e 3, também tem menor probabilidade de alcançar,
Então isso aqui basicamente é o oposto do que deu certo, tá? Mas fica bonitinho aí para você poder extrair os seus dados, tá? No sistema não tem como você extrair isso, mas o Notion ele te dá algumas ferramentas interessantes. Por exemplo, se você vier aqui nesses 3 pontinhos, tá? Tem como você salvar esse gráfico, tá? Se você salva aqui, ó, ele gera uma imagenzinha, tá? E você pode fazer o download aí, botar numa planilha, botar num PPT, botar, enfim, qualquer outro, numa apresentação, da forma que você quiser, você consegue extrair gráfico a gráfico, tá? Bem como aqui também tem como você extrair, eu acho que não é por aqui, se eu não me engano é aqui, ó, você tem como exportar, export. Tem como exportar via PDF, HTML, CSV, se você quiser ter esses dados também exportados para botar numa outra apresentação, no outro dashboard, enfim, é totalmente customizado, tá? E falando em customizável, a mesma coisa, se você quiser trocar os alvos, ó, cada itemzinho que está no menu, se você clicar nos 3 pontinhos, você consegue trocar nome, cor, tá? Então ele é totalmente customizável aí para você colocar do jeito que você bem entender. Mas a organização, né, e os cálculos e as fórmulas são automáticos. Então nessa parte vocês não precisam mexer em nada. Vocês vão mexer só no preenchimento das informações do seu backtest e aqui no resumo geral para você mesmo fazer suas anotações, tá? Então assim você vai ter aí os resultados que você precisa do seu backtesting e extrair as melhores informações para poder operar, beleza? Então a gente finaliza aqui a parte de backtesting, que ao meu ver é a mais complicadinha, o resto é bem tranquilo, tá? E vamos voltar aqui para a parte principal do dashboard, tá? Bom, então a gente finalizou a estratégia, né? Aqui eu registrei as estratégias, aqui eu já backtestei as minhas estratégias e agora eu vou para a operação ao vivo. E vamos clicar aqui em diário de trade. Bom, assim como o backtesting, o diário de trade já veio com alguns dados de exemplo, tá? Eu não vou apagar porque é justamente para a gente ter essa análise, eu vou só mostrar como ele foi configurado, tá bom? Se você quiser adicionar um novo trade, o que a gente tem aqui? Vamos começar, na verdade, pela tabela, tá? A gente tem qual operacional eu estou utilizando, então você pode dar um nome ao seu operacional, tá? Ou pode ser um padrão, pode ser, enfim, o que você quiser aqui. Aqui eu estou colocando o TAT, porque a operacional que eu uso é o operacional trade a trade, eu e o Dan a gente usa o nosso operacional, então eu coloco aqui, tá? No mercado, você tem a opção de escolher se é Bitcoin, se é Nasdaq, se é Gold, se é BRA50. E caso não seja nenhum desses, basta você escrever aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui S&P, S&P e criar aqui, colocar aqui em criar ou create, que ele automaticamente já cria um novo para você. E aí você vai ter essa opção nos próximos que você quiser trocar, tá bom? Aqui eu vou trabalhar com Nasdaq. Perdão. Deixa eu voltar aqui. Aqui nessa parte aqui, você vai colocar aí a data e a hora da sua operação, tá? Então vamos supor, em Nasdaq, eu abri uma operação às 7h35 no dia 3, tá? Qual que foi o risco e retorno dessa operação? Quais os time frames que você utilizou nessa operação? Se a operação foi de compra ou se foi de venda? Se você teve ganho, se você teve loss? Qual o seu resultado financeiro? E os prints, que se você clicar aqui, você consegue botar o print da operação também, tá? Ó, basta você clicar e colocar add a file or image ou adicionar uma imagem ou um arquivo em português e ele vai abrir uma caixinha para você adicionar o seu print, tá? Você salva no computador e depois você sobe para cá e aí você tem também esse atalho, beleza? Aqui nessa parte, oh meu Deus, tô clicando ali, tô clicando errado. Aqui nessa parte pera aí, pessoal. Aqui nessa parte a gente tem a operação, a gente tem os comentários aqui, eu coloquei operação dentro do gerenciamento, você pode botar o comentário que você quiser. Aqui você coloca o preço de entrada e aqui você coloca o preço de saída, tá? Você pode puxar aqui, ó, adequar, enfim, da forma que você entender. Aqui você tem a opção de colocar com quantos contratos você operou, tá? Também para o seu controle, isso, totalmente seu controle, né? Para você saber. E aqui, no final aqui da tabela, quando você
registra essas operações, 2 informações são cruciais. Primeiro, o total, né, dentro do período aí que você estiver analisando, o total que você conseguiu fazer financeiramente. Então aqui ele dentro dessas operações, foi um total de $4.500. Aí isso operando no mercado internacional não significa que não funcione para índice, tá? Vocês podem substituir tudo aqui, inclusive a moeda. Eu já vou mostrar como faz. Aqui no average ou média, ele te mostra qual a sua média de risco-retorno dentro dessas operações. Então ele já te mostra um dado muito importante, que é mais ou menos o risco-retorno que você tem como média. Aqui ele está me dando 2,4. Aqui a sua média financeira, ou seja, quanto você faz em média dentro desse período. No caso, $321 em média, tá? Tem dias que são mais, tem dias que são menos. E por fim aqui, a média também de número de contratos que você costuma utilizar. Aqui ele me deu uma média de 8 contratos. São todas informações muito úteis para você medir a sua performance, tá? Quando você preenche as suas operações, automaticamente aqui abaixo ele tem aqui um calendário, tá? Que te permite aí analisar as operações, ó, ter uma visão diferente do que você botou lá, tá? Que no caso aqui são as operações, ó. Essa operação aqui, se você clica em cima, ele abre. Foi uma operação em Nasdaq, tá aqui a data, horário, quanto resultado financeiro que deu, risco retorno, qual time frame, se foi compra, se foi gain, se foi loss. Aqui tem o print, que se você clicar abre também. As suas anotações, preço de entrada, saída, número de contratos. E além disso, você pode também incrementar aqui, por exemplo, neste dia eu me comportei muito bem. Operação feita com sucesso, mindset certo. Por exemplo, você pode colocar os seus detalhes comportamentais aqui, que podem te ajudar também, tá? E aí você fecha aqui e pronto, tudo certo. Beleza. Outra coisa muito interessante aqui do diário de trade é que você tem uma galeria aqui, ó. Quando você clica em galeria, ele vai abrir uma galeria com todas as suas operações, tá vendo? Com todas elas, com os dados que você precisa, suas anotações, com os prints que você colocou, que você pode colocar também nas operações lá, os prints, né, como eu mostrei, e ele abre aqui já direitinho para você poder analisar. Para você voltar para o diário de trade, basta você clicar aqui em diário de trade, ele volta aqui para essa tela. A mesma coisa no calendário, se você quiser entrar fora o calendário aqui embaixo, você pode entrar na página do calendário separado, tá? Para ver aí, sem distrações, as suas operações, que funcionam do mesmo jeito do outro calendário. Volta aqui para o diário de trade. E notas é uma parte que foi separada para poder te ajudar no comportamental. Então aqui você pode adicionar uma nova nota, onde você coloca aqui se é a respeito do trading ou se é uma questão de mindset, tá? O tipo também, se foi um erro que você cometeu ou se é algo que você precisa melhorar. No caso aqui tá error e improve, mas você pode trocar aqui tal, como tal, erro para o português. Você pode você mesmo personalizar ou melhorar ou criar outras, tá? Isso é totalmente customizável para você poder trocar. Aqui a gente tem a data de quando isso aconteceu, né? Vou colocar aqui trading, não, vou botar mindset, lembrar, não sei. E aqui você pode também adicionar uma nota, tá? Para falando, neste dia me comportei mal, preciso melhorar meu mindset. Um exemplo, tá? Aí essa nota ela é criada aqui, ó, lembrar, tá? Aqui tem outras duas como exemplo. Se você clicar, ela vai aparecer aqui. Você tem essas notas para você ir controlando, fazendo anotações realmente de qualquer, seja lá mindset ou de trade, enfim. Isso aqui é um espaço livre para você fazer as suas anotações, tá? Aqui embaixo tem um checklist diário, tá? Eu recomendo você utilizar quando você tiver com dificuldade em controlar o seu mindset, controlar a sua parte comportamental, porque assim você vai se regrando, tá? O checklist diário é o quê? Quando você clica, ele te pergunta: calendário econômico, você já checou? Já. Mãe, psicológico. Quem não sabe o que é mãe, depois pergunta o Dan Teodoro. Isso é assunto de mentoria.
mas é uma parte comportamental importante. Já checou sua mãe? Sim. Respeitei TSGR, ou seja, respeitei meu trade system e o meu gerenciamento de risco? Respeitei. Fiz o meu log diário e anotação, ou seja, registrei minhas operações? Sim. Quando foi isso que aconteceu? Foi ontem, sei lá. Foi hoje, vamos marcar hoje, tá? Você também pode trocar o nome aqui, tá, pessoal? Por exemplo, data da anotação. Ele também é todo, como eu falei, ele é totalmente customizado. Fechou aqui, ele já aparece aqui para você com checklist, com a data, tá? Para você ir seguindo aí e marcando a sua evolução da sua disciplina. Isso aqui é muito mais voltado aí para você manter a sua disciplina. Então você vai ver se aquele dia você respeitou, vamos supor, esse dia eu não respeitei o TS, esse dia eu não fiz o log. Então dessa forma você consegue ir mensurando, esse dia eu consegui fazer tudo que eu tinha que fazer. Porque a gente sabe que o trade, se você não tem disciplina, você não chega lá. Então isso aqui é um controle opcional para você testar sua disciplina aí na parte de notas, tá bom? Voltando aí para o diário de trade, basicamente é isso. Se você quiser abrir um novo trade, você pode vir aqui nesse botão, abrir um novo trade. É só preencher todas as informações que automaticamente aparecem na tabela, ou você pode vir aqui também e preencher direto na tabela. Beleza? Bora lá então, voltando para o dashboard. Então, recapitulando, galera. Fiz minha estratégia, backtestei minha estratégia, fui para o gráfico real, registrei minhas operações e agora eu vou fazer o registro dos meus ganhos financeiros no TradingGo, tá? Como funciona o TradingGo? Super simples também, não tem muito segredo. O TradingGo ele é separado por metas semanais. Por que a gente faz isso? Porque metas semanais, geralmente, é mais aceitável pelo cérebro. O seu subconsciente tem uma meta que não é muito longa, ou seja, ela é alcançável, e ao mesmo tempo também não é uma meta muito curta, tipo meta diária, né? É uma meta ali que você consegue equilibrar, um equilíbrio menor aí que a sua cabeça tem na hora de você gerenciar suas metas. Então você mexer com metas semanais, digamos que é mais confortável para o seu subconsciente, tá? Por isso que a gente fez pensando nisso. Então aqui, nessas abinhas aqui tem um ano que também é customizável, você pode trocar se você estiver usando em 2026, 2027, 2028, enfim. A planilha foi criada em 2025, mas vai ficar por aí e a gente vai fazer otimizações ao decorrer do tempo, tá? Aqui você tem a semana, ou seja, o número da semana, que vai aumentando conforme você muda os meses, tá vendo aqui, ó? Aqui nas abas você tem todos os meses. Quando chega aqui em dezembro, talvez você tenha que abrir aqui, porque não cabe aqui, tá? Então, não sei se vai acontecer, dependendo do tamanho da sua tela, até cabe. Beleza? Então, aqui eu tenho os meses e aqui eu tenho as semanas. Então, se eu vou para janeiro, eu tenho a semana de 1 a 4. Se eu vou aqui para novembro, eu tenho a semana de 44 a 47, tá? Totalmente customizável também. O que que acontece? Aqui eu tenho uma meta pré-estipulada semanal de $1.500 e aqui eu tenho uma meta, quanto que eu realizei dentro daquela semana. Então, supondo aí que eu realizei 1.290, eu bati 86% da meta. Essa parte é fórmula, você não precisa trocar aqui. Você colocou aqui os dados, ele calcula o resto automaticamente, tá bom? Vamos supor que minha meta aqui fosse de $1.000. Então, ele já calculou aqui 129% da meta, ou seja, eu passei da minha meta nessa semana, tá bom? A semana inicia em e a semana finaliza em, por padrão já vem preenchido, mas caso você está indo para 2026, você vai ter que recolocar essas datas para poder funcionar a planilha direitinho. Como eu falei, ela é totalmente código aberto e customizável. Então, se você está em 2026, você clica aqui, né? Vai lá para janeiro de 2026. Ó, janeiro de 2026. E a semana 1 começa onde? A semana 1 começa no dia 1º aqui, vai até... Só tem 2 dias de semana 1. Então, coloca dia 1º. Automaticamente ele some daqui porque ele está filtrando, tá? E você vai ter que atualizar o filtro. O filtro é aqui, ó. Filter. Quando você vem no filtro, tá? Ele tem uma regra. Você vem na regra e você só muda também a data aqui, para que ele identifique aí que no mês de janeiro de 2026 vai aparecer. Se você vier aqui e colocar 2026, ó. Pera aí. 2000 e... Tem que botar 26 aqui também. 2026. 2026.
Pronto. Automaticamente, tá vendo? Ele já puxou aquela operaçãozinha que a gente colocou, que foi a única de 2026, então ele já puxou nesse filtro, tá? Então esse filtro é quando você quiser atualizar os dados. Óbvio que não é o caso agora, a gente está falando de 2025, se você adquiriu essa planilha, você vai ter o ano de 2025 inteiro para entender como ela funciona, é super tranquilo, tá bom? Então, voltando aqui, a gente tem esses dados e aqui alguns destaques. Vamos supor que você quer colocar alguma anotação naquela semana que aconteceu. Semana excelente, passei a meta. Você vai controlando aí caso você queira fazer as suas anotações. Aqui à direita a gente tem um total realizado, que é um total no ano, ou seja, de janeiro a fevereiro, quanto foi o realizado até agora, tá? Aqui eu estou com todos os meses preenchidos, mas caso você esteja só com fevereiro, só março, ele vai somando aqui também a sua performance, tá? Mais abaixo ele tem um gráfico de resultado semanal, ou seja, ele analisa semana a semana a sua performance. Então você pode ir acompanhando também a sua performance semanal, entender, ó, nessa semana não tive uma performance muito boa, na semana 34, poxa, o que aconteceu na semana 34? Você vem aqui, vamos puxar a semana 34? Semana 34 está em agosto, pô, semana 34, pô, 97%, né, caiu a meta. Aí caso você tenha feito alguma anotação, vai estar aqui também. Então você pode também utilizar isso aqui para extrair insights interessantes. Resultado mensal, o próprio nome já diz, aqui você tem uma visão mensal de quais os meses você faturou mais, quais os meses você faturou menos. E essa parte é uma parte também que é uma parte aberta, ou seja, ela não se calcula automático. Por quê? A única coisa que calcula automático aqui é o seu resultado líquido, tá? A parte do seu resultado do mês você coloca aqui. Se você tem um FII fixo, por exemplo, no caso de mesa proprietária, eles cobram um FII fixo, tá? Por operação ou por... Enfim, geralmente é fixo. No caso da mesa que eu utilizo é 7,40. Então você tem um FII, você coloca aqui também. E a comissão da mesa, caso exija, caso tenha comissão, ou caso seja um spread, enfim, isso aí também tudo você, ao final do mês, com o seu relatório lá, mensal da sua corretora, você joga esses valores aqui e ele calcula automaticamente o resultado líquido para você. E você pode aqui fazer comentários também a respeito do desenvolvimento desse mês, tá? Então essa parte aqui é muito mais para sua anotação e para o seu controle, para você saber aí quanto você está pagando de FII, quanto você está pagando de comissão, tá? E o seu resultado líquido aí mês a mês, tá bom? Então essa é a parte do Trading Go e a gente finaliza então a utilidade, tá? Recapitulando, criamos estratégias, backtestamos as estratégias, colocamos as nossas operações no diário para melhor entendimento do que melhorar e analisamos nossa performance financeira, certo? Então, galera, essa é a ferramenta Ultimate Trading Dashboard. Eu espero que, assim como tem ajudado a gente aqui do lado de cá e já ajudou outros usuários, possa também te ajudar. Ela é uma ferramenta em constante atualização, então sempre que a gente tiver atualização, vocês vão ver no próprio painel. Vocês provavelmente serão avisados também, tá? Que a partir do momento que você faz a aquisição, você entra numa base que a gente sempre vai comunicar novas atualizações da ferramenta para que você possa baixar e fazer seus próprios ajustes dentro de uma inovação, caso ela haja, tá? Mas a gente está sempre tentando otimizar, assim como essa ferramenta, também lançaremos outras, enfim, a nossa intenção aqui é ajudar realmente, e eu espero que essa ferramenta ajude aí a muitos traders, tá bom? Na descrição aqui, provavelmente você vai ter o link aí de aquisição da ferramenta, caso você queira adquirir, e qualquer dúvida você pode mandar também no suporte que vai estar descrito aí na descrição, valeu? Então é isso, pessoal, bons trades a todos, e vamos que vamos. Fui.